Estamos ao vivo, né? Vai. Sim. Olá, boa tarde. Eu sou Boa Mazé, coordenadora da incubadora da universidade. Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma ação da primeira semana de propriedade intelectual da UES. A semana tem como objetivo disseminar a cultura da inovação, o empreendedorismo, além da proteção da propriedade intelectual, das tecnologias desenvolvidas na UES e de outros pesquisadores e inventores que nos assistem. Hoje, vamos falar sobre registro de marca. Então, se o seu laboratório, grupo de pesquisa, empresa ou startup tem uma marca e você não quer perdê-la, fique atento ao conteúdo dessa oficina, pois será um passo a passo de como fazer um registro de marca no INPI. Façam as perguntas pelo chat, não guardem dúvidas. Antes de passar a palavra à nossa convidada, avisamos que o certificado de participação no evento será enviado para quem preencher o formulário de avaliação. Cuidado, viu, gente? Coloque o nome completo para poder o certificado sair certinho. Inscrevam-se no canal do NIT e da IncubaUES. Isso é um pedido, tá? Além de inscreverem-se, curtam e compartilhem os nossos conteúdos e a programação da semana, que está muito interessante. Sigam as nossas redes sociais, que estão passando aí na tela. Façam um print, postem nos stories e marquem nossas arrobas. Agora, vamos passar a palavra para a Carla Freitas. Mas antes, eu quero apresentar a Carla Freitas para vocês. A Carla é mestranda no programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, o FORTEC. É pós-graduada em Gestão Pública pela Universidade de Fortaleza, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, técnica em Propriedade Industrial desde 2005, sendo atualmente a responsável pela Unidade Regional do INPI no Ceará. Carla, em nome da UES, NIT e IncubaUES, gostaríamos de agradecer por ter aceitado o nosso convite. E muito obrigada, e agora é com você. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professora, pelas apresentações. Bom, eu estou aqui, eu sou técnica em propriedade industrial, trabalho há alguns anos, né, no INPI, desde 2005, há alguns bons anos. E hoje a gente vai conversar sobre o registro de marcas. Eu procurei dar um caráter bem prático à minha apresentação, para que vocês pudessem realmente, hoje, ao concluir essa apresentação, se for do interesse de vocês, efetivar um registro junto ao site, que vocês tenham todas as informações necessárias para fazer isso. Aí a gente vai operacionalizar essa apresentação da seguinte maneira: eu vou fazer a apresentação e depois, quando eu concluir a apresentação, eu vou pedir que vocês encaminhem, se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma colocação, algum comentário. Aí o pessoal que está aqui na cerimônia da oficina vai nos auxiliar aqui com o chat. Eu vou desligar também a minha câmera, gente, porque eu tô transmitindo a apresentação através do computador, mas a minha câmera no computador não está legal, então eu uso o celular para utilizar a câmera. Então, durante a apresentação, eu vou desligar a câmera, vocês vão escutar a minha voz,
e aí, quando eu concluir, eu volto para a nossa conversa ser face-to-face. Tá certo? Eu vou desligar aqui para a gente dar início à nossa apresentação. Eu dividi a apresentação em 3 partes, né? Essa primeira parte, ela é uma parte mais conceitual, que vai dar subsídios da gente entender aonde se insere o direito da marca e vai subsidiar os aspectos legais desse direito. Um segundo momento que vai ter um caráter mais prático, que vai perpassar a concepção da marca, então dar algumas dicas, né, para esse estágio de concepção do signo que você pode utilizar como sua marca, e o registro em si, e um terceiro momento que eu digo mais reflexivo. Vou apresentar um caso para a gente pensar um pouco a respeito da estratégia de negócio, né, da estratégia de gestão da marca, e fazer algumas considerações finais. Vamos lá entender o que é a propriedade intelectual, que, de forma muito ampla, ela significa os direitos legais que vão ser resultados da atividade intelectual do homem, uma produção do homem, nos campos industrial, científico, literário e artístico. Então, a propriedade intelectual, que é o que nomeia essa semana, que a gente vem participando aqui de eventos junto da universidade, ela vem a abranger os direitos que resultam, né, de atividades intelectuais nesses campos industrial, científico, literário e artístico. E o Estado promove isso como uma espécie de recompensa para incentivar a criatividade e promover o desenvolvimento. Quais são os tipos de propriedade intelectual? A propriedade industrial, o direito autoral e a proteção sui generis. No campo da propriedade industrial, são os direitos que são regidos pela Lei 9.279, de 14 de maio de 96, que a gente chama de LPI, né? São os direitos das criações intelectuais que incidem no campo industrial. Que criações são essas? As patentes, as marcas, os desenhos industriais e as indicações geográficas. Hoje, na nossa apresentação, a gente vai falar sobre as marcas. Quem executa esse direito no âmbito do nosso país é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O INPI, ele é uma autarquia federal que atualmente está vinculada ao Ministério da Economia e que tem por finalidade executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial. E aqui eu coloquei esse alerta porque no momento que vocês passam a ser usuários do sistema do INPI, muitos usuários recebem notificações, e-mails, carta, boletos, como se fosse em nome do INPI. É uma fraude, né? Então, é importante que a gente tenha clareza de que esses direitos eles são executados apenas pelo INPI, e o INPI não se comunica com o usuário através de e-mail, ou de boleto, ou de ligação, nada disso. Esse é um alerta que está, inclusive, no nosso site, em todos os nossos serviços. E aqui um pouquinho dos intangíveis em valores, para a gente entender qual é a importância desse sistema de PI, qual é a importância da gente, enquanto empresa, né, enfim, tendo algum interesse de exercício de uma atividade econômica, a gente fazer uso desse sistema. As maiores empresas do mundo, elas concentram grande parte do seu capital em ativos intangíveis. O que são esses ativos intangíveis? Entre eles, a gente vai ter esses ativos de propriedade industrial, que são as patentes, as marcas, né, registro de programa de computador.
E o próprio capital humano da empresa, ela compõe os intangíveis daquela empresa. Quanto maior a fatia dos ativos intangíveis, maior o nível de inovação das empresas e mais valiosos os negócios, que significa dizer que quanto mais intangíveis essa empresa tem, mais ela faz uso desse sistema, certo? E aí mais valioso se torna o negócio dela e o nível de inovação também, porque usar esse sistema significa que há uma tendência da empresa de estar promovendo a inovação. E aqui um pouquinho dos valores, né? Quando a gente observa essa pesquisa, você tem aqui os valores das empresas e logo abaixo você vai ter a participação, o percentual dos intangíveis dentro desses valores. Então, na Apple, você tem que 80% do valor da Apple está nos intangíveis. Se a gente for para o Brasil, 96% do valor da Ambev está nos seus intangíveis, então está entre outros intangíveis na marca, que é o tema da nossa discussão aqui. E aí, antes da gente entrar na marca, né, especificamente, eu trouxe aqui alguns signos distintivos, né? O que são os signos distintivos? A utilização desses sinais agregam valor ao produto, constituem uma importante estratégia de diferenciação e são reconhecidos como atividade de inovação. Foi aquilo que eu comentei lá quando a gente estava discutindo os intangíveis, né? Agora, você usar uma marca, agregar valor ao seu produto através dela, né? Modificar, fazer uma modificação no teu segmento, né? Direcionar uma determinada marca a um segmento do mercado, por exemplo. Isso são atividades de inovação. Você está buscando um reposicionamento no mercado através disso. E aqui, nesses signos distintivos, no geral, os consumidores eles vão nomear todos esses signos como marca. Mas a gente tem sinais aqui muito específicos. Nós temos as marcas, que são as marcas de produto, de serviço, que ao longo dessa apresentação a gente vai conseguir distinguir de uma maneira melhor, mas a gente tem também selos governamentais, como esse selo do produto orgânico no Brasil, marcas de caráter coletivo, que tem uma outra especificidade, certo? Selos de indicação geográfica, esse do camarão da Costa Negra é uma indicação geográfica cearense. Então, o consumidor ele olha para isso como se fossem todos marcas, né? Designando de forma geral como marca. Mas é importante, né, para as pessoas que querem utilizar esse sistema como estratégia de negócio, conseguir diferenciar cada uma das especificidades desses ativos, para poder usar isso no âmbito de uma estratégia de negócio. E aí as marcas, agora. Para a gente se ambientar nessa discussão sobre as marcas, a gente traz aqui essa imagem, né, que são dois copos, a princípio, dois copos de refrigerante. A gente não consegue fazer grandes distinções aqui, né? A gente pode dizer que um copo tem um formato diferenciado, mas a gente não consegue distinguir. Mas quando a gente coloca dessa forma aqui, a gente já traz para a mente da pessoa um sabor, a gente já traz lembranças. Muitos de vocês devem estar se recordando de alguma campanha de marketing ou até mesmo de outros produtos relacionados a essas empresas, né, a essas marcas. Então, tudo isso acontece através do exercício dessas marcas. E o que são as marcas, então? A marca, e aqui a gente já vai entrar para o aspecto mais legal da nossa apresentação, né? Eu vou apresentar para vocês agora os conceitos, os subsídios legais desse direito. As marcas são um sinal distintivo visualmente perceptível. Então, a nossa lei, ela só vai designar como marca um sinal que seja visualmente perceptível. E ela vai ter como função identificar a origem
e distinguir o produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes, a fins de origem diversa. Então, a grande questão da marca é a possibilidade de ela identificar um produto ou um serviço no mercado. E o que ela traz de benefício com isso? Ela vai diferenciar esse produto, ela identifica origem e procedência. Esse produto, ele advém de uma determinada empresa e não de outra. Ela gera confiança, vínculo no consumidor. Então, a gente, quando vai no mercado, a gente já tem as nossas marcas preferidas. Pode ser que a gente faça uma opção por uma outra marca por questão de valor, mas a gente já tem aquela marca que a gente dá preferência a um determinado sabão em pó, um determinado refrigerante, como a gente exemplificou. Estabelece reputação de produtos ou serviços. Você já, associado àquela marca, tem a questão da qualidade, né, a questão dos valores daquela empresa. Né? Muita gente já faz um consumo consciente. Eu vou consumir dessa empresa porque ela tem um determinado protocolo de respeito ao meio ambiente, né, durante a sua produção. Aumenta a vantagem competitiva da empresa. Então, a empresa, usando a questão da marca, da diferenciação e da agregação de valor que a marca traz no âmbito de uma estratégia de negócio, ela consegue gerar vantagem competitiva. As marcas, elas traduzem conceitos. Então, é isso que a gente está colocando aqui. A marca, quando ela é utilizada dentro de uma estratégia de negócio, ela vai consolidar uma reputação. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Quando a gente fala de tradição, a gente tem essa marca da Granado, que é uma empresa de cosméticos do Brasil, uma empresa de 1870. E quando a gente entra numa loja da Granado, a gente tem a gente consegue perceber esse valor da tradição, né? Você remota aquelas prateleiras antigas, e aquele produto que está ali para ser vendido, ele não sofreu grandes modificações, né? A Granado é aquela empresa que a minha avó usou aquele produto, eu uso, minha filha usa aquele produto, então isso denota essa tradição da empresa. Aqui tem a confeitaria Colombo, que também é uma confeitaria, é um café localizado no Rio de Janeiro, muito antigo, que hoje é um ponto turístico bastante frequentado, e que a tradição da confeitaria Colombo é o chá da Colombo, né? Isso é tradicional. Você tem a Troller e a Jeep, que te direcionam a um conceito de aventura. Então, são carros que são usados em trilha. Aí a pessoa, quando compra um carro desse, ela participa de um determinado grupo de trilha para justamente praticar esse conceito. E a empresa promove isso. O Rolex e a Vitor Hugo vão denotar a sofisticação. São produtos para um segmento restrito de mercado, né, e que tem esse valor da sofisticação. E quais são, então, os princípios legais que embasam o direito da marca aqui no nosso país? O primeiro princípio é o princípio da territorialidade. A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país. Então, é bem importante a gente entender que a marca ela só é válida no âmbito nacional. E aí aqui é nacional mesmo, não é porque eu registrei, é uma pequena empresa que daqui do interior do Ceará. Essa marca vai ser impeditiva para mim, que vou abrir uma empresa lá no Rio Grande do Sul, por exemplo? Vai ser impeditiva, porque a marca ela é válida em todo o território nacional, mas só no território nacional. E o princípio da especialidade. A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente. Esse princípio ele é muito importante. Por quê? Porque a marca ela está restrita a um segmento comercial. Então, se eu quero aquela marca para uma lanchonete, fiz uma busca e verifiquei que tem uma oficina mecânica que usa essa marca, ela não vai ser impeditiva, porque os segmentos comerciais são distintos, tá?
E o sistema, ele é atributivo. A propriedade sobre o registro da marca e o seu direito de exclusividade de uso são adquiridos apenas pelo registro. Então, o que significa dizer isso? Não basta o usuário usar aquela marca, ele precisa registrar. E esse sistema, eu gosto de explicar para o usuário quando eles vão na nossa unidade regional tirar alguma dúvida de marca, eu gosto de explicar da seguinte maneira, eu peço que eles imaginem uma fila, né? Então, aquele que chegou primeiro, ele vai ter prioridade, justamente pelo fato do nosso sistema ser atributivo. E aqui, quando a gente falou do princípio da especialidade, né, da restrição a um segmento comercial, como é que isso vai ser registrado no processo? Através da classificação internacional de produtos e serviços de início. Então, quando você vai depositar um registro de marca, você precisa indicar para que categorias de produtos ou serviços você está solicitando aquele registro, certo? E você vai fazer isso através dessa classificação, que é uma classificação internacional. Então, quando você deposita, você precisa indicar isso. Essa classificação ela vai ser dividida em 45 classes. De 1 a 34, você tem listados os produtos. De 35 a 45, você vai ter listados os serviços. É importante saber que essa classificação não é exaustiva. Pode acontecer do seu produto ou do seu serviço ser tão inovador e não fazer parte dessa classificação. E aí, o que vai ser feito, na previsão, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas dentro da nossa tabela de retribuição, a gente tem 2 tipos de serviços que se referem ao depósito de marcas. O pedido de registro com especificação pré-aprovada e o pedido de registro com livre especificação. Nesse pedido de registro com especificação pré-aprovada, significa dizer que você vai conseguir se categorizar dentro dessa classificação internacional. Então, aquele produto ou serviço, você vai conseguir categorizar ele ali dentro da classificação internacional. Se você não conseguir isso, realmente não tem na classificação internacional, você pode solicitar a livre especificação, que você vai fazer o preenchimento de para que você quer aquela proteção, certo? Os elementos figurativos da marca, eles também são classificados, mas é um outro tipo de classificação, é a classificação de Viena. A classificação de produtos e serviços de início, ela está disponível no site do INPI, então é interessante que antes de você registrar a sua marca, você se aproxime dessa classificação e veja se realmente o teu produto ou o teu serviço está abarcado ali, você pode fazer uso do pedido de registro com a especificação pré-aprovada. As marcas, elas são classificadas quanto à natureza. Então, elas são marcas de produto, marcas de serviço. Aí, as marcas de produto aqui, a gente tem o exemplo, a Ford, a Skol. Nas marcas de serviço, o Netflix, o Itaú. As marcas coletivas, né? O que são as marcas coletivas? Elas vão identificar que um produto ou serviço advém de uma determinada coletividade. E as marcas de certificação, que atestam a conformidade de um determinado produto ou serviço a uma determinada norma técnica, certo? Então, essas são as classificações das marcas quanto à natureza. E quanto à forma de apresentação? A marca ela pode ser nominativa. Então, aqui eu tenho a Nike, a Coca-Cola, o Toblerone. Ela pode ser figurativa, como essa vírgula, né, da Nike. E ela pode ser mista. Na marca mista, eu vou ter a combinação do elemento nominativo com o elemento figurativo.
e ela pode ser também uma marca tridimensional, como é o caso do chocolate, do Toblerone, dessa garrafa da Coca-Cola e do batom, por exemplo, também. São produtos que vão ter uma determinada forma, né, de apresentação, e essa forma também está protegida pelo registro de marca. E aqui a gente tem que ter uma preocupação dentro da nossa estratégia de proteção, tanto no que se refere à questão da classificação que a gente passou agora, quanto no que se refere à questão da forma de apresentação dessa marca, ou mesmo da classificação quanto à natureza, né? Que é você conseguir definir para que classificação você vai pedir. Vou pedir para produto e serviço? Vou pedir só para serviço? A gente recebe muitas pessoas que eu produzo, mas eu também quero a marca para o comércio. Então, o comércio ele entra no serviço e a produção entra na marca de produto. E são 2 pedidos diferenciados, né? Então, tem um custo. Então, é importante que você consiga definir a sua estratégia de proteção. A mesma coisa quanto à apresentação. Se vocês lançarem no site do INPI grandes marcas, como, por exemplo, o Bradesco, vocês vão reparar a evolução da marca, né? Então, essas grandes empresas, elas não é incomum delas fazerem o registro da marca nominativa e irem trabalhando a evolução desse sinal, a agregação com elementos figurativos. Então, tudo isso é importante de ser considerado no momento que eu estou concebendo a minha marca, no momento em que eu estou definindo qual vai ser a minha estratégia de proteção. Aqui é um resumo, né, para a gente entender e se apropriar desses elementos mais conceituais. Então, a marca de produto ou serviço, ela vai ser responsável por identificar um produto ou serviço. Quem pode requerer essa marca? Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Aqui a gente só precisa ter um parênteses importantíssimo. A marca, ela precisa estar associada a um exercício de uma atividade efetiva e lícita no mercado. Então, o que acontece aqui? A marca, ela pode ser requerida por uma pessoa física? Pode, mas o ideal é que essa pessoa física possa comprovar que ela pode exercer aquela atividade de forma lícita e efetiva no mercado. A marca ela vai ter validade em todo o território nacional, como a gente falou, do princípio da territorialidade. Ela é de direito de uso exclusivo ao titular. É isso que o direito de marca vai conceder ao titular, o direito de exclusividade de uso sob aquele signo. Ela é vigente pelo período de 10 anos, sendo prorrogável indefinidamente. Ela é restrita a um segmento comercial, que foi o que a gente conversou sobre o princípio da especialidade. E a gente vai seguir agora para marca de certificação. A marca de certificação, ela atesta a conformidade de um determinado produto ou serviço com uma norma técnica. Então, atesta um método de produção, a qualidade de um determinado processo, por exemplo. Quem é que vai poder requerer essa marca? Pessoas sem interesse comercial ou industrial no produto. Né? Aqui é muito importante isso para que seja mantida a idoneidade, porque essa pessoa vai ser a responsável por atestar uma determinada conformidade. Então, ela não pode ter esse interesse comercial e ela tem que conseguir comprovar que ela tem capacidade técnica para realizar essa certificação. Ela também vai ser válida em todo o território nacional e o uso tem que ser autorizado pelo titular da marca. Ela é vigente, vai possuir a vigência de 10 anos também, sendo prorrogável, e aqui é uma especificação da marca de certificação. Ela deve obedecer padrões estabelecidos no processo. Então, para você solicitar uma marca de certificação,
você vai apresentar junto ao teu pedido de registro de marca uma documentação técnica e no âmbito dessa documentação técnica você vai descrever todos os processos que você vai atestar, quais são as condições para que aquele usuário possa receber possa fazer uso daquela marca. Então, tudo isso vai estar descrito numa documentação técnica a ser apresentada junto com a solicitação de registro. E as marcas coletivas? A marca coletiva, ela identifica a origem, né? Identifica que aquele produto, ele advém de uma entidade associativa de um determinado afiliado daquela entidade associativa. Quem pode requerer são as entidades representativas de coletividade. Então, pode ser uma federação, uma confederação, uma associação, um instituto, mas ela tem que comprovar que ela é capaz de representar aquela coletividade. Ela é válida em todo o território nacional e todos os membros daquela coletividade vão poder usufruir daquele direito, vigente pelo período de 10 anos e deve obedecer ao regulamento de utilização. Então, todo mundo que é parte daquela associação pode fazer uso daquela marca de qualquer maneira? Não. No momento em que a pessoa vai depositar uma marca coletiva, que aquela associação vai depositar uma marca coletiva, se constrói um documento que é o regulamento de utilização. Esse regulamento de utilização a ser apresentado junto com esse pedido, ele vai definir ali quais são as condições de uso para aquela marca. Então, quais são as características que aquele produto deve obedecer para poder fazer uso daquela marca. Agora, uma vez obedecido o regulamento de utilização e o sujeito sendo membro daquela coletividade, ele poderá fazer uso da marca coletiva. Os requisitos da registrabilidade. Continuando aqui nos nossos aspectos legais. A marca, para ela ser registrável, ela precisa ser distintiva. O que significa isso? Ela precisa ter uma capacidade objetiva de distinguir o produto ou serviço que ela assinala. Aqui, a gente pega muitas marcas dos nossos usuários nacionais que elas pecam pela questão da distintividade. Há uma descrição do produto. Então, assim, eu quero cafeteria para uma cafeteria. Eu não vou conseguir fazer isso. Não tem distintividade. É muito importante que a marca ela realmente consiga distinguir aquele produto. A questão da licitude e da veracidade, a marca ela não pode gerar engano. Ela não pode induzir o consumidor a se enganar. Então, eu vou dizer que um produto é natural e ele não é natural. Ela não pode pecar contra a moral e os bons costumes, né? Ela não pode ir contra esses aspectos subjetivos. A questão da disponibilidade também é um erro bastante recorrente. O sinal não deve infringir um direito de terceiro. Então, ou seja, reproduzir uma marca que já é registrada, um nome civil, um direito de autor, né? E como é que a gente sabe disso, né? É importante, antes do usuário fazer o depósito da marca, ele pesquisar a disponibilidade daquele nome junto do banco de dados do INPI, né? E aí ele vai conseguir se resguardar de que realmente aquele sinal está disponível ao registro, ele não está infringindo o direito de nenhum usuário que já seja proprietário daquela marca aqui no Brasil. Aí eu trouxe aqui esse artigo 124 da LPI, que é a lei que a gente colocou lá no início, que fundamenta os direitos de propriedade industrial. Esse artigo, ele vai indicar aquilo que não é registrável como marca, né? Então, vai envolver todos esses aspectos que a gente acabou de conversar. E eu trouxe ele porque ele embasa os indeferimentos dos pedidos, né? Que o indeferimento é a negativa do direito de uso exclusivo da marca. Então, isso daqui é importante a gente se apropriar no intuito de fazer uso
dentro de uma oficina prática, para que vocês, ao conceberem a marca de vocês não incorram em erros que possam resultar no indeferimento. Então, os aspectos de distintividade, que é justamente aquilo que a gente discutiu lá no início, a capacidade dela realmente conseguir distinguir um produto. Letra, algarismo e data não são registrados como marca de forma isolada. Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir. Então, sinais que tenham relação com aquele produto ou com aquele serviço, eles não são registráveis. Expressões de propaganda, não, a nossa lei não protege expressões de propaganda, que são aquelas expressões que comumente usadas junto às marcas, que indicam uma recomendação, né, ou evidenciam algum aspecto daquele produto ou serviço. As cores e as suas denominações, elas não vão ser registradas. Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. Um exemplo aqui são as unidades de medida, né? Então, assim, se eu vou usar metro para um tecido, eu não vou conseguir registrar isso. A forma necessária, comum ou vulgar, de um produto ou do acondicionamento. Aqui a gente pensa naquelas marcas tridimensionais, certo? Então, assim, se não há uma forma criativa, né, se não há expressão de criatividade naquela forma, ela não vai ser registrável como marca. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos desses aspectos da distintividade. Aqui no McDonald's, o amo muito tudo isso é a expressão de propaganda, então ela não vai ser registrável. Pura erva, se eu quero designar para erva de infusão, eu não vou conseguir registrar. Tapa tudo para produto de vedar. Fitoterápicos para medicamentos. Então, são palavras comuns, vulgares, genéricas para aquele segmento comercial. Mas aqui embaixo você já vê as letras, né? O W, o 3 e o M são irregistráveis. Eu não tenho expressão de criatividade ali. Mas o A, o B, o 2, elas já vão ser registráveis porque há uma expressão, elas não estão simplesmente retratadas como letras, né? Há um design diferenciado ali. Aqui, só voltando, assim, a gente tem que fazer um exercício quando a gente vai avaliar essa questão da marca, que é justamente ter em mente que o INPI, ele não vai conceder, a marca é um direito de exclusividade, então ele não vai conceder exclusividade para você se você estiver usando um termo que é um termo comum dentro daquele segmento de negócio, né? Então, não posso dizer que só a pessoa X, né, só a dona Maria que me pediu o registro de fitoterápicos pode usar essa expressão fitoterápicos, porque é uma expressão genérica, né? Então, é esse o exercício que a gente tem que fazer ao fazer a concepção da marca. Os aspectos de licitude e veracidade, que estão associados àquelas questões de causar confusão e não ferir a moral, os bons costumes, aspectos morais e os bons costumes. Então, símbolos e monumentos oficiais não vão ser registráveis, brasões, armas, medalha, bandeira, emblema, expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes. Sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. Reprodução ou imitação de cunho oficial regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza. Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda, cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios ou de país.
Aqui, nesse item da reprodução ou imitação de cunho oficial regularmente adotada para a garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza, um bom exemplo é aquele sistema que a gente tem das estrelas para os serviços de hospedagem, né? Então, eu não posso ter nenhum nome de hotel associada à figura das estrelas, porque aqueles elementos figurativos, eles indicam uma garantia de um padrão, né? E para aquele segmento comercial. Aqui a gente tem uns exemplos. Então, aqui, a bandeira do Brasil, ela vai ser irregistrável, mas se a gente pegar os discos do Brasil aqui do lado, ele já vai ser registrável. Por quê? Porque existem elementos da bandeira, mas que estão sendo usados de forma criativa. Desculpa. Esse elemento, né? Fuck the fashion, isso é irregistrável. A suástica, irregistrável, porque são elementos que ferem aqueles aspectos morais. Aqui embaixo a gente tem in natura, para molho de tomate. Ele vai ser irregistrável, uma vez que produto industrializado não pode ser in natura. Então, eu estou induzindo o meu consumidor a um engano. E o inquebrável para louças, a mesma coisa, irregistrável, porque eu não posso dizer que uma louça é inquebrável, né? Se ela é uma louça, ela está sujeita a quebrar, eu estou induzindo o meu consumidor ao engano. E os aspectos da disponibilidade? Esse daqui é o grande calcanhar de Aquiles, assim, da maior parte dos pedidos de registro que são indeferidos, né? Então, designação ou sigla de entidade ou órgão público não vai ser registrável. Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro. Indicação geográfica registrada não pode ser registrada como marca. Marca coletiva ou de certificação que esteja extinta há menos de 5 anos. Nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido, nome civil, patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiro ou sucessor. Então, os nomes civis, eles são registráveis desde que com consentimento do titular. Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico, também dependem do consentimento do titular. Obras protegidas por direito autoral não vão ser registráveis, exceto com consentimento. Reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia. A grande maioria dos nossos indeferimentos, elas decorrem desse inciso, certo? Porque elas decorrem do fato do usuário, ao não fazer uma busca exaustiva, ou nem sequer fazer a busca, simplesmente registrar a marca, e ele acaba por infringir algum direito de terceiro. A dualidade de marca de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva um desenho industrial que pertença a um terceiro. E marca de terceiro. Aqui estão os exemplos, né, para as questões da disponibilidade. Ele não está aparecendo de baixo, né? Ai, esquisito. Deixa eu pegar aqui para ver o que era. Era um elemento... Certo, aí eu explico a vocês o que era nesse de baixo que está aparecendo aí, irregistráveis. Esse elemento aqui, olímpico, né, que ele não vai ser registrável. E aqui, o churrascaria Guarapiranga e o Castelo de Pedra Guarapiranga. Então, aqui, essa churrascaria, ela está registrada, Guarapiranga. O Castelo de Pedra, apesar dele ter
a indicação do nome do lugar, que é Guarapiranga, e está assinalado para o mesmo segmento de serviço, que é a alimentação, ele vai ser registrável porque ele não, no elemento principal da marca Castelo de Pedra, ele não está fazendo referência, ele não está causando confusão com a churrascaria Guarapiranga. Agora, comida caseira Guarapiranga está utilizando, ele vai ser irregistrável. Por quê? Porque ele está utilizando dentro do elemento principal da marca um elemento que é de um terceiro registrado, que a anterioridade está ali na churrascaria. Esses aqui de baixo, que não sei por que não está aparecendo, tinha aqui a figura da Turma da Mônica, que vem a ser um direito autoral, então vai ser irregistrável qualquer personagem da Turma da Mônica, e tinha o autógrafo do Ayrton Senna, e aquele S também estilizado do Senna, que também vai ser irregistrável, porque infringe um direito de terceiro. É só clicar, olha aí, gente. Aqui a gente vai entrar nesse caráter mais prático da apresentação de hoje, que vai versar sobre a concepção da marca. E aí eu quero fazer uma distinção, né? O nome empresarial, ele vem a ser o que a gente chama de razão social da empresa, né? A pessoa vai se cadastrar na junta comercial e esse cadastro vai gerar o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que é o que garante a permissão legal para que ela opere. Nesse cadastro, ela vai indicar um nome empresarial. Esse nome empresarial nada tem a ver, né? Pode até ter a ver, pode ter um elemento, mas assim, não faz relação com o registro da marca no INPI. Nesse cadastro nacional, no CNPJ, você tem um campo que é o nome fantasia, que é um campo opcional, que a empresa pode fazer uso ou não, e indicar ali, geralmente ela vai indicar o nome que ela usa como para a estratégia de marketing dela, mas que também nada tem a ver com a questão da marca, né? Com o registro da marca no INPI. E o CNPJ você vai registrar na Junta Comercial do Estado. E o domínio, né? O que vem a ser o domínio? O domínio é o endereço eletrônico da empresa. É ideal que esse domínio ele coincida com a marca, né? Com essa marca que vai ser trabalhada no mercado, que vai distinguir, identificar essa empresa. Mas para isso eu tenho que fazer uma pesquisa, né? E isso tem que estar tem que ser considerado quando a gente conversou lá atrás sobre a estratégia que eu vou usar para proteção, para minha concepção da marca, eu tenho que considerar essa questão do domínio também. E aí eu posso pesquisar a disponibilidade daquele domínio junto ao registro.br, para verificar se, de fato, aquele sinal que eu quero usar como marca, ele está disponível, ele tem um domínio disponível, eu vou poder me apropriar disso tudo. Mas são elementos diferentes da marca. Aí aqui um exemplo para ficar mais prático esse entendimento, né? A Companhia Brasileira de Distribuição, ela exerce no mercado a marca Pão de Açúcar, né? Então nada tem a ver com a razão social dela, com o que consta, né, de nomenclatura no CNPJ. E a questão do domínio? Né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a Gol é um exemplo. A Gol não tem o domínio www.gol.com.br, né? O domínio da Gol é www.voigol.com.br. Se você digitar o gol.com.br, você vai para um outro site, que é um site como se fosse uma espécie de agência de viagem, e eles tiveram que fazer essa ressalva. Então, a gol.com.br não possui qualquer afiliação direta ou indireta com companhias aéreas. Provavelmente, a Gol acionou para que eles, na tentativa de diminuir a confusão com o consumidor, eles indicassem isso no endereço eletrônico deles, né? Que não há essa relação. Provavelmente, isso decorreu de uma ação judicial. E o princípio da especialidade, né, que foi aquilo que a gente conversou quando estava falando dos princípios legais.
né? A marca está restrita ao segmento comercial. Aqui a gente tem um exemplo prático disso. A Colombo, camisaria, as lojas Colombo, que são eletrodomésticos, móveis e smartphones, e a confeitaria Colombo, que é um restaurante, um café, uma confeitaria. Então, o mesmo elemento nominativo, mas que está associado de forma distintiva para cada um desses registros, certo? E está associado a segmentos comerciais diferenciados. E aí, quando a gente falou lá das questões legais e dos aspectos, né, para proteção, eu falei da questão da disponibilidade do registro e falei com vocês que grande parte dos nossos processos, eles são indeferidos baseados nesse inciso, né? Então, eu trouxe ele aqui para a gente reforçar essa questão, né? Porque esse inciso, ele está associado à reprodução total, parcial e com acréscimo de um determinado signo que esteja registrado, ou a imitação, que pode ser gráfica, fonética e ideológica. Então, é importante a gente conseguir aprender como é que isso se dá, para que a gente possa não cometer esse erro ao conceber a nossa marca. Então, aqui, o cavalinho azul para as roupas infantis, ele vai ser impeditivo para o cavalinho blue, para o cavalo azulado, para o cavalo com K azulado. Então, aqui são tentativas de reprodução total dessa marca. A mesma coisa a Jolie, né? Que apesar da grafia ser diferente, é o mesmo elemento, né? Quando o consumidor fala, né, o som é o mesmo, não tem como haver diferenciação. O meu Mandacaru e o Mandacaru, a mesma coisa, né? É um elemento, tem um pequeno acréscimo, né? Um tem o meu e o outro não tem, mas são muito próximos, causariam confusão. Se trata de uma reprodução. A Indaubras, do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente concebe um termo para registro da marca. É importante a gente verificar se ele não está associado com algum registro que já esteja, que já seja de propriedade, né, de um terceiro, e até essa ordem fonética. Então, eu sempre que eu recebo o usuário, eu falo, vai fazer a pesquisa, né? Hoje a gente escreve farmácia com F, mas farmácia já foi escrito com PH, então a fonética é semelhante. Faz a pesquisa das variações fonéticas para você realmente se certificar de que você não está incorrendo, né, nesse erro. E esses pequenos acréscimos, né, Rafas e Rafas T, isso não é capaz de diferenciar esse elemento. E a questão da imitação, né, a imitação gráfica. Então, a gente tem aqui a Coca-Cola, ela tem uma letra, um determinado estilo de letra próprio. E esse estilo de letra, ela faz parte dessa proteção da marca da Coca-Cola. Então, há uma tentativa ali de imitação gráfica. Então, isso vai ser indeferido. O Dermacite para o Dermacite. A fonética, é o que a gente falou dos elementos fonéticos, é muito próximo. Então, quando o consumidor for exercer esse nome no mercado, muito facilmente ele vai incorrer em confusão. E a questão da imitação ideológica, o rei do mate e o king of mate. Né? Então, assim, não está reproduzindo aquela marca propriamente, mas a ideologia da marca está reproduzida ali. Então, isso realmente vai causar um indeferimento. Então, aqui alguns aspectos para a gente ter atenção. A função da marca é identificar, não é confundir. Então, quando a gente for conceber a marca, a gente tem que ter isso em mente. Se a marca ela não consegue ser reconhecida como minha, eu não posso usar, porque ela não está exercendo a função dela de identificar aquele produto. Se ela está causando alguma confusão no mercado, eu preciso pensar e aprimorar aquele sinal. Cuidado com as marcas evocativas e com o uso de palavras desgastadas. Foi o que eu conversei aqui. Assim, a gente tem muito isso
na prática dos nossos usuários, as marcas evocativas, a pessoa acha, não, eu vou colocar um nome para a pessoa saber, né, qual é aquele ramo de negócio, e aquilo não tem essa função da marca, que é justamente uma função de distinção, né? Então, aqui tem os exemplos, Ortomed, MedClean, são marcas que evocam, você vai ver, você provavelmente vai concluir que é uma clínica ortopédica ou uma clínica médica, mas e aí, tá fazendo a função de realmente distinguir aquela clínica dentre outras no mercado? A mesma coisa, o planeta do sabor, né? Planeta do chopp, planeta... Tem vários planetas, são palavras desgastadas, e aí, a marca vai conseguir causar essa identificação e essa distinção? Então, são coisas a se pensar quando a gente vai usar uma marca evocativa ou essas palavras mais desgastadas. Evite descrever o produto ou serviço na marca, né? Além de aumentar a chance de você ter seu processo indeferido, foi aqueles aspectos que a gente viu lá do artigo 124, você também vai ter uma marca com um baixo cunho distintivo. E isso faz com que outras pessoas que trabalham naquele segmento comercial possam se aproximar da sua marca, né? Porque ela tem um baixo grau de proteção. A imitação ou reprodução da marca que possa induzir erro ou confusão com fins econômicos é crime. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, assim, quando a gente está concebendo uma marca, para que a gente não se aproprie de um direito de terceiro, para que a gente não gere confusão, porque isso é crime e essas custas judiciais, indenizações, são gastos extras e gastos altos, né? Que não são desejáveis, especialmente se a gente estiver falando de um pequeno negócio. Então, com tudo isso, o que a marca vai garantir aos usuários, né? O registro da marca vai garantir aos usuários. Ele garante o direito de ceder o registro ou o pedido de registro. Que é ceder? É você transferir para um terceiro aquele direito, né? Aquela propriedade. O licenciamento do uso da marca, você pode licenciar aquela marca para um determinado usuário, e você vai ter como direito zelar pela integridade material e pela reputação da marca. E quais são os deveres desse usuário? Usar a marca. Então, é preciso que o usuário, ele efetivamente exerça esse direito no mercado, porque se ele não exerce esse direito no mercado, aquela marca fica enfraquecida. O que é enfraquecida? Ele abre espaço para uma solicitação de caducidade. Então, para um outro interessado entrar com um pedido de caducidade, provando que aquele usuário não faz uso da marca e que ele tem interesse comercial no exercício daquela marca. Então, é importante que o usuário efetivamente exerça esse direito no mercado. Acompanhar o pedido, isso aqui é muito importante, né? As pessoas entram com pedido de registro de marca, é um pedido que tem, uma vez concedido, ele vai ter uma validade de 10 anos, é um período longo, a pessoa esquece. E aí, quando vem o tempo da prorrogação, perde os prazos para o pagamento e acaba perdendo o direito. Então, é preciso acompanhar o pedido, tanto durante o trâmite até a concessão, né, esse trâmite inicial até a concessão, quanto após a concessão, né, acompanhar os prazos, acompanhar o seu pedido para você, enfim, cumprir qualquer exigência que o INPI possa fazer. Prorrogar a vigência do período, foi aquilo que a gente conversou, a marca tem validade por 10 anos e ela é prorrogável indefinidamente, enquanto se mantiver um interesse comercial no exercício daquela marca, o usuário pode prorrogar aquele direito. Quando a gente fala da cessão, que é esse direito de você transferir, né, a propriedade daquela marca para um outro usuário, né? E isso aqui é interessante a gente falar, porque é justamente você se apropriar do seu direito como passível de você exercer, de você negociar ele no mercado, né?
Então, é possível isso, você vai fazer uma solicitação de cessão, você tem que notificar o INPI que você está cedendo aquele direito, o INPI vai publicar a transferência daquele direito. Agora, você tem que cumprir o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Foi aquilo que a gente colocou. A marca, ela tem que ser, ela precisa ser exercida, ela precisa estar associada a uma atividade efetiva e lícita exercida no mercado. Então, é necessário que o usuário comprove que ele pode exercer aquela atividade, e isso vai ser também analisado durante a sessão daquele pedido. Então, você vou negociar, tem uma marca, é um ativo, eu quero negociar esse ativo. Eu vou ter que buscar, né, interessados que tenham capacidade de exercer aquela atividade de forma efetiva e lícita e comprovar isso quando na minha sessão. Aí aqui a gente vai falar sobre como efetivamente solicitar o registro no INPI, né? Como que a gente formaliza esse pedido de registro junto ao INPI. Tudo vai ser feito online, né? Isso foi uma facilidade bastante grande. E no site, aqui eu botei o site do INPI, a gente está com um portal novo, é www.gov.br/INPI. Aí aqui um passo a passo, só para depois a gente conseguir ver aqui o processo todo e depois a gente vai destrinchando. Então, o primeiro passo é você fazer uma busca preliminar. O que é uma busca? É você acessar o banco de dados do INPI e verificar se aquele nome que você quer registrar está disponível, né? Se não está infringindo nenhum daqueles direitos que a gente acabou de conversar. Eu vou me cadastrar junto ao sistema de emissão de GRU, é o passo 2. Você vai fazer um cadastro no sistema. Cadastrado, você vai gerar essa GRU, pagar esse boleto, protocolar no passo 4 o pedido por meio eletrônico, e aqui eu vou usar o mesmo cadastro que eu usei para GRU, eu vou usar para o meu protocolo eletrônico, e eu vou para o passo 5, que eu vou acompanhar o meu pedido, que foi o que a gente conversou também, que é um dever do usuário, acompanhar o pedido. E ele vai poder fazer isso através da revista da propriedade industrial, que é o meio oficial de comunicação do INPI com os usuários, e através de uma ferramenta que são os meus pedidos, que eu vou ensinar vocês a utilizar. Então, aqui, na busca preliminar, quando a gente acessa o site do INPI, a gente vai ter essa barra de acesso rápido, que ela vai poder direcionar a gente para os passos que a gente vai precisar cumprir, né? Então, o primeiro passo é a busca preliminar. Eu vou acessar esse link do Busca Web. Aí ele vai abrir essa página. Eu vou escolher marca, né? Ele vai pedir, quando você clica no Busca Web, ele vai fazer a solicitação de login e senha. Como vocês ainda não são usuários, vocês podem dizer que vocês querem continuar anônimos e simplesmente fazer uma busca no site. Isso é possível. Aí vou escolher marca, que é o meu interesse aqui, e aí ele abre para mim esses critérios de busca: número de processo, GRU, protocolo, inscrição internacional. Não é o meu interesse esses aspectos, porque eu ainda não tenho um processo. Então, eu mudo o critério, vou para marca e vou fazer a busca junto à base de dados do INPI daquele nome que eu quero utilizar como marca. Aqui eu vou ter dois tipos de pesquisa, a pesquisa exata e a pesquisa radical. Na pesquisa exata, eu vou pesquisar nomes exatamente iguais àqueles que eu vou digitar, e na busca radical, eu vou pesquisar conjunto de palavras que contenham aquele conjunto de letras que eu coloquei ali, designei como marca. Eu acho interessante que faça a busca nos dois tipos de pesquisa, né? Quanto mais tempo, eu sempre falo isso, assim, quanto mais tempo o usuário despender aqui na busca, mais chance ele vai ter de ter o seu processo deferido. Então, faça os dois tipos de busca,
faça as variações fonéticas, faça, assim, de fato, tente abarcar todos esses aspectos, né? Todos os tipos de busca possíveis. E aqui eu tenho a classificação de NICE, que é a classificação que vai denotar o segmento comercial, né? Produto, serviço. Eu oriento que vocês façam a utilização dessa classificação se você perceber que a quantidade de pedidos que veio na sua busca foi muito grande. E aí você pode usar essa classificação como um filtro. Por que isso? Porque você fazendo a busca sem o filtro da classificação, você vai conseguir perceber se tem alguém, né, que tenha aquela marca próxima à sua e perceber qual é o segmento comercial. Porque se o segmento comercial, apesar dele não ser o mesmo, se ele for afim, como, por exemplo, classes como vestuário, cosmético, artigos esportivos, vestuário esportivo, equipamentos esportivos, são segmentos que vão estar em classificações diferentes, mas que são segmentos afins. Então, é importante que você observe, tem um nome que é exatamente igual ao meu, então eu vou olhar para que segmento comercial esse usuário está exercendo esse direito no mercado e vou avaliar se pode causar confusão ou não. Com isso, eu vou conseguir medir o risco, né, do meu processo ser indeferido. Aí aqui é uma página, porque eu queria mostrar para vocês assim, quando a gente faz a busca, né, pesquisei a palavra Colombo. E aí, o que aqui, então, pode me gerar preocupação? Esses processos que estão com esse X vermelho, eles não me geram preocupação, eles não são anterioridade para o meu pedido, eles são pedidos extintos. Agora, os pedidos que estão com aquele R da marca registrada, esse R, ele designa no Brasil marca registrada, eles vão ser anterioridade para o meu pedido, então eu preciso avaliar. Aí aqui eu vou avaliar aquelas questões que eu acabei de falar, vou avaliar que segmento comercial ele está associado, vou fazer uma avaliação se causa confusão com aquilo que eu quero registrar. E esse do tique verde, ele é também importante de ser considerado, porque ele indica que é um processo que está ainda em tramitação administrativa. Então, ele também vai ser anterioridade ao meu pedido. Fiz a busca, meu nome está disponível, eu quero seguir e seguir com a solicitação do registro. Eu vou acessar esse outro ícone, que é o cadastro no INPI, que está aí apontado com essa seta vermelha. E nesse cadastro, eu vou fazer o meu cadastro junto ao sistema do INPI, ao INPI. Então, aqui eu vou escolher se eu sou uma pessoa física ou jurídica ou se eu sou um advogado. Né? O registro de marca ele pode ser feito pelo próprio usuário ou pela própria empresa, né? Mas ele também pode ser feito por um procurador, a gente chama. Então, é um profissional que vai representar aquele usuário ou aquela empresa. Né? Então, aqui a gente tem cadastros diferenciados, se for o próprio usuário e se for esse advogado ou pessoa física, na figura desse procurador, desse representante. Aqui a gente vai ter a tela do cadastro, porque eu quero chamar a atenção de vocês para a escolha da natureza jurídica, né? Porque essa escolha vai implicar num possível desconto. Quando eu apresentar lá na frente a tabela de preços para vocês, vocês vão observar que há um desconto para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual e pessoa física. Então, é bastante importante que o usuário ele possa fazer a escolha dessa natureza correta. Fiz o meu cadastro, o sistema vai me gerar um login e uma senha que eu preciso guardar, porque todas as ações junto ao site, junto ao meu processo, vão depender desse login e dessa senha. Eu vou agora gerar a minha GRU. Né? Gerar a GRU vai ser a chave para eu iniciar o meu processo eletrônico.
vai me pedir novamente o login e a senha, que é o mesmo login que a gente acabou de criar, né? E aí eu vou aqui para essa tela do Emita GRU, vou indicar o meu tipo de serviço, aí como eu conversei com vocês, existem 2 códigos de serviço para o depósito de marca e a diferença deles é a especificação. Então, num eu tenho livre especificação e no outro eu tenho a especificação pré-aprovada. Vou fazer aqui a solicitação do meu serviço, vou concluir e vou gerar a minha GRU. A GRU vai ter um campo aqui que é o nosso número. Esse campo nosso número vai ser a chave para eu carregar o meu formulário eletrônico, certo? E aqui um parênteses, assim, é preciso que o usuário pague essa GRU antes de iniciar o processo, porque se ele protocola o processo antes de efetivar o pagamento, a numeração desse pedido vai ser anulada por conta da falta do pagamento. Então, é bem importante que faça esse pagamento, e eu sempre faço uma ressalva, que muitas vezes a pessoa faz um agendamento do pagamento e protocola o depósito. E aí a numeração do pedido é anulada, porque o pagamento ele não foi efetivado, ele foi apenas agendado. Fiz o pagamento, vou peticionar. Vou lá nesse outro ícone, desse clipezinho, um sistema de peticionamento. Ele vai me pedir o login e a senha novamente, que é o mesmo login que eu conversei com vocês, que é importante guardar, porque isso vai ser a chave, né, do site para a gente acompanhar o pedido, tudo isso. Vou usar o meu número, o campo número que está indicado no nosso número, para abrir o formulário eletrônico. Esse formulário, ele vai abrir, vai ter alguns dados que vão estar preenchidos do próprio cadastro do usuário, né? Daí mais um destaque para quando a gente for fazer o cadastro, a gente ter atenção, porque o cadastro vão ser os dados que vão compor o formulário, então o nome da empresa tem que preencher tudo correto, porque senão sai com o nome errado. Alguns dados vão estar preenchidos, outros dados eu vou indicar. Então, vou fazer a indicação dos elementos da marca, vou anexar uma figura da marca, se for o caso, vou fazer as classificações, tanto as classificações quanto ao segmento comercial, quanto a classificação dos elementos figurativos, como a gente viu. Vou fazer todos esses preenchimentos. Quando eu concluir, o sistema vai me gerar um número de pedido, que é o número que eu vou ter que acompanhar junto ao site do INPI durante toda a vida daquele registro. E aí, como é que eu faço esse acompanhamento? Através da revista da propriedade industrial ou através da busca, né, que foi aquele recurso que a gente usou lá no início para verificar a disponibilidade da marca. A revista da propriedade industrial, ela é um meio de comunicação oficial do INPI, ela vai sair todas as terças-feiras, né? Então, você vai clicar ali, toda terça-feira você vai ter um PDF disponível sobre que é a revista, que vai ter todas as publicações do INPI. Você vai usar uma ferramenta de busca, buscar o número do seu pedido. Essa é a busca através da revista. E através do sistema de busca de marca. A gente vai entrar naquele sistema, assim como a gente entrou para verificar a disponibilidade, só que a gente vai usar o critério agora, número de processo. E esse sistema de busca, ele vai permitir a gente cadastrar esse pedido como o meu pedido. Então, na medida que o pedido tem uma nova publicação, o INPI vai encaminhar um aviso por e-mail para o usuário indicando que aquele pedido teve uma publicação. Essa é uma ferramenta a mais que o INPI disponibiliza, mas ela não se sobrepõe à revista da propriedade industrial, que é o meio de comunicação oficial do usuário. Então, aqui, quando você pesquisa pelo número do processo junto à ferramenta do BuscWeb, ele vai abrir o processo para você. Esse processo, você pode utilizar essa ferramenta para acompanhar o seu pedido. Aqui você vai ter acesso às publicações do seu pedido, que são as publicações
através da RPI, ela é um pouco mais amigável, porque ela vai te trazer só as informações do seu processo, daquele que você tem interesse de acompanhar. Mas, como eu falei, o meio oficial é a revista. Então, qual o cuidado que o usuário tem que ter ao usar essa ferramenta de acompanhamento? Olhar, e aí está a seta vermelha apontando a data da última atualização daquela página. Então, se essa data for coincidente com a última terça-feira, beleza, todos os dados estão atualizados, eu não preciso me preocupar. Se você perceber que existe alguma defasagem nessas datas, é preciso ir até a revista, que é o meio oficial. Aqui, você, quando faz aquela busca logado, utilizando o seu login e a sua senha, ela vai carregar para você não apenas os dados do pedido, mas toda a documentação daquele pedido. E vai aparecer para você, né, essa possibilidade de cadastrar como meus pedidos. Então, mantém aquela quadrícula ticada e, assim, qualquer novidade, qualquer publicação nesse pedido, você vai receber também um aviso por e-mail, através do e-mail que está cadastrado. Aqui estão os custos para você solicitar o registro, né? Eu coloquei os custos do pedido de registro e os custos da concessão. Existem outros serviços administrativos que você pode vir a utilizar, mas esses aqui são os básicos, né? São aqueles que você com certeza vai utilizar. A primeira taxa, que é a taxa para o depósito, e a segunda, que você só vai pagar se o processo for deferido, né? Uma vez deferido, você paga a concessão do registro. Então, a gente tem aí os totais variando entre R$ 440 e R$ 1.100 se for uma empresa. E aí, esse desconto tem a ver com aquelas figuras que eu falei, pessoas físicas, microempreendedor individual, microempresa, instituição de pesquisa, vão fazer jus a esse valor com desconto. Aqui tem as etapas do registro, né? Então, o registro ele vai ser depositado, ele passa por um exame formal, que vão ser avaliados aspectos formais mesmo, preenchimento do formulário, coincidência entre o elemento nominativo e o elemento figurativo da marca. Então, são aspectos de formalidade do registro que vão ser avaliados. Esse pedido vai ser publicado para a oposição, então você vai publicar esse pedido para que algum terceiro, né, possa se manifestar contra aquela solicitação de registro que o usuário está fazendo ao INPI, entrando uma oposição. Essa oposição é publicada e abre um prazo para manifestação do usuário. Então, o usuário vai receber aquela oposição, vai entender por que ele está sofrendo, né, o que a pessoa está questionando com relação ao registro dele e vai poder se defender numa possível manifestação. E aí ele vai para o exame que a gente chama de exame substantivo, que é justamente o que vai avaliar o mérito do pedido de registro. E aí ele pode ser deferido ou indeferido. Indeferido abre um prazo para que o sujeito recorra a decisão do INPI e deferido abre o prazo para que sejam paga a taxa de concessão do pedido. Paga a taxa de concessão, o pedido vai ser concedido e aí ele passa a efetivamente ser uma marca registrada. Dessa concessão, abre o prazo de 180 dias para uma nulidade, então um usuário que esteja se opondo, né, a esse pedido, ele vai ter um prazo de 60 dias da publicação do pedido para oposição, ou uma vez concedido o pedido, ele vai ter 180 dias para se manifestar administrativamente solicitando a nulidade daquele pedido, ou 5 anos se for uma ação judicial. E aqui a gente começa aquela parte que eu falei para vocês que seria mais reflexiva da nossa apresentação, né? Então, a gente entende que a marca, como uma estratégia de negócio, ela vai ter esse passo a passo, né? Você vai conceber aquele signo,
né? E a concepção do signo tá aí, a criação, o design, aí você vai verificar a disponibilidade, todas aquelas questões que a gente considerou aqui na apresentação, vai definir a estratégia de proteção, qual é a classificação que você vai se proteger, eu vou pedir uma marca só nominativa, vou pedir uma marca mista, como é que eu vou fazer isso? Vou pedir para produto e serviço, só produto ou só serviço? Então, tudo isso está aqui nessa etapa que é a concepção da marca. Vou fazer o depósito no INPI, que é justamente pleitear esse direito, né? Lembrando que o INPI é o único que está autorizado a conceder esses direitos no âmbito do nosso país. E depois que eu tiver propriamente esse direito, eu tenho que me preocupar com a gestão estratégica desse sinal, que é justamente o acompanhamento do trâmite administrativo desse processo, o exercício do uso dessa marca, como a gente comentou, a marca precisa ser utilizada, né? E também a questão de você criar a afinidade, criar a reputação daquela marca, né? Então, você vai trabalhar para solidificar aquela marca no mercado, criar os vínculos, criar os valores que você quer associar à sua marca e agregar valor, assim, à marca. Então, aqui a gente tem esse passo a passo. Então, a concepção, a escolha do nome, o design, a estratégia de proteção, o depósito no INPI, o acompanhamento do pedido, a aquisição dos direitos. Então, aqui mais uma ressalva para a necessidade do usuário acompanhar o seu pedido, né? É muito importante isso. Eu pego muitos casos em que a pessoa perde aquele prazo de pagar a concessão. O pedido é deferido, ela tem 60 dias no prazo ordinário, mais 30 dias no extraordinário para pagar a taxa da concessão e ela perde. E uma vez que ela perca, o pedido é arquivado e só resta ela iniciar o processo todo novamente. E aí, quais as implicações disso? É uma fila, foi aquilo que a gente conversou, né? Pode ser que alguém tenha entrado nesse interim de tempo que ela levou do depósito para a concessão, pode ser que uma outra pessoa tenha entrado, né, na frente dela, nessa fila. Então, é muito importante acompanhar. A gestão da marca, que é a tutela desse direito, o investimento na sua solidificação, a publicidade, a imagem institucional. Então, isso é muito importante quando a gente usa a marca como uma estratégia de negócio, a gente fiscalizar o exercício dessa marca. Isso é de responsabilidade do usuário. Então, o INPI concede esse direito, mas o INPI não tem um poder de fiscalização. Então, se o usuário estiver sendo lesado, né, tiver sendo vítima de concorrência desleal, ele precisa fiscalizar o exercício, né, mostrar para que ele acionar, notificar. A gente sempre orienta uma notificação extrajudicial inicialmente. Então, se você percebe que você tem uma outra pessoa usando a sua marca, você faça uma notificação, mostre àquela pessoa que aquela é uma marca registrada, que você tem propriedade sobre aquele registro, né, e que você pede para que ela deixe de usar porque ela está te causando prejuízo. E isso são ações que precisam partir desse exercício de uso, né, do usuário. Aí eu trouxe aqui um caso para a gente discutir, que é um caso recente, que é o caso da Gabriela Pugliese. A Pugliese é uma das mais bem-sucedidas influenciadoras fitness no Brasil. Então, assim, alguns de vocês nem devem conhecer, mas é uma pessoa que tem 4,4 milhões de seguidores. Essa questão dos seguidores, assim, é uma estratégia. A gente tem uma pesquisa recente do Ibope 2019, que diz que 52% das pessoas que utilizam a internet, né, elas seguem pelo menos um influenciador digital. Então, a utilização desses influenciadores como canal para dar visibilidade à marca é uma realidade. E se o seu segmento de negócio for da faixa etária de 16 a 24 anos, essa porcentagem é de 75%.
Então, assim, isso é uma realidade, né? As empresas usam isso, tanto as grandes quanto as pequenas empresas, como estratégia de visibilidade, né? Então, elas utilizam essas figuras influenciadoras digitais para darem visibilidade aos seus serviços e produtos. E aqui, esse Gabriela Pugliese é a marca dela registrada. Eu pesquisei no INPI, ela tem a marca dela registrada, então ela de fato exerce essa questão de ser influenciadora, né, como uma forma de atividade econômica. E aí, qual foi a polêmica que envolveu essa figura? Ela, durante esse período que a gente está vivendo, de pandemia, de necessidade de isolamento e afastamento, ela publicou fotos promovendo uma festa na casa dela, em que ela está com os amigos e tal, e ela foi bastante criticada por isso, por conta da situação que a gente está vivendo. Ela é uma pessoa que a figura dela está associada à promoção da saúde, né? Ela faz divulgações sobre exercícios físicos, alimentação saudável. Então, essas empresas que fazem parceria com ela, elas fazem essa parceria porque elas querem associar a sua marca a uma pessoa que promove a saúde, né? E essa pessoa resolveu, em meio à pandemia, fazer uma festa e juntar e descumprir todas as determinações e as orientações que a gente vinha recebendo para aquele período. Então, ela recebeu muitas críticas, ela perdeu mais de 150 mil seguidores em poucas horas. A busca pelo nome dela no Google cresceu 4.550%. Ela perdeu patrocínios. 9 marcas que tinham como representante anunciaram o fim do contrato. Entre elas, a Hope, a RAP, a LBA, a Bay Clothing, Mais Pura, Evolution Coffee, Live Up, Copenhague, a Fazenda Futuro. Ela precisou desativar a conta dela no Instagram. Então, na tentativa de fazer a gestão da própria marca dela, ela resolveu desativar a conta dela do Instagram. E aqui eu trago os posicionamentos dos parceiros, que são as marcas, né, que vinham tendo contrato com ela e que queriam associar, né, a figura da sua marca àquela pessoa que valoriza a saúde, né, os exercícios físicos e tudo aquilo que a figura dela demonstrava, os comentários deles, né? Então, a Hope falou: atitudes que estejam em desacordo com o distanciamento social e o apoio da superação à pandemia não são apoiadas. Estamos suspendendo as atividades de qualquer parceiro que não adote tais medidas. A Mais Pura anunciou a suspensão da parceria com ela e declarou ter sido surpreendida com o acontecimento. E essas duas empresas aqui são empresas que tinham contratos de parceria com ela, né? Essas outras empresas que eu vou colocar aqui para vocês são parceiros que já tinham tido contrato, não haviam contratos vigentes. Então, declarou não concordar com a Copenhague, declarou que não concordava com a atitude da influenciadora, indicando que seu contrato com ela era pontual e não teria intenção de renovação. O mesmo aconteceu com a Fazenda Futuro, que, apesar de não ter contrato vigente, se manifestou lamentando que as ações em desacordo com as recomendações da OMS tivessem partido de parceiros que haviam sido acionados no passado. Então, aqui eu trago uma reflexão que é justamente a estratégia de gestão dessas marcas, né? Porque quando você cria para a sua empresa uma marca e no intuito de você dar visibilidade a essa marca, você estabelece um contrato de parceria com um influenciador e vamos levar em consideração que a Copenhague deve ter lá sei lá quantos influenciadores, né, em contrato, porque a Gabriela Pugliese não é a principal estratégia de marketing da Copenhague, mas é importante que a Copenhague não perca de vista, porque houve ali um marketing negativo, né? Houve uma associação da marca com uma figura que não está ressaltando os valores que a marca deseja ressaltar. Então, é muito importante que a gente tenha a marca, que a gente tutele esse direito, que a gente zele por essa reputação, pela construção, crie as estratégias de negócio e esteja sempre
acompanhando essa estratégia. E aí aqui eu trouxe os impactos econômicos, né? A festa, durante esse isolamento, gerou prejuízo para ela de 3 milhões, né? Dentre os prejuízos desses contratos rompidos e também das multas que ela teve que pagar. Isso foi um cálculo feito pelos especialistas da Abranches, que é uma agência que gerencia carreira de influenciadores digitais, a pedido da Forbes, né? Que é uma revista de negócios. Então, foi uma ação que trouxe muitos impactos, e eu trago ela aqui porque a gente tem que... ela permite que a gente avalie não só uma estratégia de visibilidade, que é uma estratégia comumente utilizada hoje, que é a utilização desses influenciadores digitais, mas ela demonstra também os cuidados que a gente tem que ter, né, ao criar essas estratégias de negócio, ao usar essa marca e criar a nossa estratégia, não perder de vista, ter essa preocupação de a que a gente está associando a marca. E aqui as considerações finais, gente. Por que eu vejo vantagem, né, de se utilizar o sistema de PI? Possuir ativos de PI tem valor contábil. A gente viu lá, né, os valores dos intangíveis no início da apresentação, né? Grande parte dos valores da empresa está nisso. Possibilidade de negociação. Quando eu tenho o registro, eu tenho uma propriedade. Eu posso negociar, eu posso licenciar, eu posso ceder. Ela serve como garantia para operações financeiras. Se eu quero receber um determinado financiamento, muitas vezes isso vai facilitar, porque isso vai servir de garantia. Eu tenho segurança jurídica para atuar no mercado, enfim, foi aquela questão que a gente conversou sobre as custas judiciais, que não são interessantes, né? Ainda mais se a gente estiver falando de um pequeno negócio, né? Então, é bom a gente ter essa segurança jurídica. Facilita o acesso a financiamentos públicos e possibilita a participação em determinados trâmites licitatórios. Reduz a vulnerabilidade a condutas de concorrência desleal, porque justamente eu estou assegurado, aquele é um direito que é meu e que eu tenho caráter exclusivo de utilizar. Tem um custo-benefício acessível. A gente viu lá quando eu coloquei para vocês os custos, né? Então, a gente hoje tem um custo, pode ser de R$440. Não é um custo no âmbito de um negócio, não é um custo alto. Então, é um custo-benefício bastante acessível. Atualmente, o INPI defere, né, faz a análise substantiva de um pedido, leva de 6 meses, de 6 a 10 meses, então é um processo rápido também. E são os benefícios para utilizar esse sistema. Eu concluo, gente, a apresentação e aí a gente abre para a gente conversar, para vocês tirarem alguma dúvida. E eu volto a aparecer aqui. Oi? Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vocês me ouviram, né, gente? Que eu falei esse tempo todo. Sim. Parabéns pela apresentação. Você recebeu aqui muitos elogios. Temos algumas perguntas que faremos agora, tá? Uhum. A primeira, a Natália Andrade, quer saber se a apresentação será disponibilizada. Aí, como é que vocês estão fazendo isso, mas Olha, eu perguntei aqui para a Mariana e ela disse que normalmente o INPI não disponibiliza e que mandamos e-mail para lá, né? A Bia mandou e-mail, mas ainda não recebeu resposta. Então, Natália, ainda não sabemos se a apresentação pode ser disponibilizada. O Antônio Lailton, o professor Lailton da UES, ele faz várias perguntas. A primeira, ele pergunta o seguinte: a marca deve atender ao princípio da territorialidade, mas como pode o Japão
ter registrado a marca Cupuaçu, produto tipicamente brasileiro. Como eu coloquei, a marca ela está restrita à territorialidade e o produto ele é tipicamente brasileiro, mas a legislação é a do Japão. Então, por exemplo, aqui no Brasil, esse nome não seria registrável para comercialização de produto de cupuaçu. Mas no Japão, talvez não seja uma palavra comum para eles, e no âmbito da legislação de marca deles, isso seja possível, dependendo do segmento comercial. Ok. Tem aqui uma informação da incubadora passando para o grupo que está assistindo, né, dizendo que o formulário para avaliação e emissão de certificados, dando aqui o link para o formulário. O professor Lailton ainda pergunta: uma marca pode ser cancelada se o produto for tipicamente de um país, como ocorreu com o cancelamento do registro da marca Rapadura pela empresa americana, a Rapunzel Arthur Cortes AG. Mas aí eu vou precisar pesquisar isso, porque a marca foi cancelada aqui no Brasil, é isso? Por favor, Lailton, informação aí. Professora, eu acho aqui também uma pergunta muito interessante, Carla, que eu acho que... Só um minutinho, Bia, a gente ainda está vendo essa aqui, só um instante. Ele não respondeu nada. Está perguntando se uma marca pode ser cancelada. As marcas, assim, só para responder de um jeito genérico, e aí eu vou até disponibilizar aqui, eu acho que eu consigo, meu e-mail para ele tirar uma dúvida de um contexto mais específico. Porque as marcas, elas são sempre envolvidas em algumas polêmicas, né? Isso tem a ver com o fato da gente ter as legislações nacionais, a gente tem alguns acordos que são internacionais e que vão definir parâmetros gerais. Entre esses parâmetros estão aqueles princípios que eu coloquei na apresentação, mas existem algumas especificidades, e o exame substantivo da marca, ele passa por um exame de mérito também, né? Vocês viram que um dos aspectos que a gente vai avaliar é a questão da moral, dos bons costumes. O que é isso, se não subjetividade? Né? Então, tudo isso, essas questões que envolvem os conhecimentos tradicionais, tudo isso são questões que vão ter especificidades e que vão entrar nesses contextos que, enfim, vão ter tratativas mais diferenciadas, entendeu? Sim. Professor Lailton, tem muitas dúvidas. Ele disse que em 2000 a Gradiente realizou o registro da marca G-Gradiente iPhone. O registro, no entanto, só saiu no ano de 2008, quando o iPhone já estava à venda. A Gradiente tem direito de exclusividade? Pois é, são casos assim polêmicos. A gente tem que avaliar caso a caso, pegar o registro, a solicitação de registro, fazer assim uma pesquisa, né, para verificar. A lei ela tem algumas especificidades, então aquela questão que eu falei do sistema atributivo, né, quem vai receber esse direito é quem primeiro solicita o registro, mas a gente tem um período, se aquela pessoa exerce aquela marca no mercado há pelo menos 6 meses antes dessa outra pessoa registrar e comprova isso, ela vai ter uma prioridade. Então, são casos assim bastante específicos que envolvem polêmicas. Acho que a gente pode deixar para tratar isso realmente de forma pessoal, assim, se ele quiser conversar depois. O Valdenir Máximo tem uma dúvida. Ele pergunta como são tratadas as marcas sonoras. Por exemplo, o Plim Plim
da Globo, por se tratar de um sinal auditivamente perceptível. Outros exemplos de assinaturas sonoras, vinhetas, trilhas, etc. No Brasil, isso não é registrado como marca. Em outros países, se eu não me engano, nos Estados Unidos é. Então, aqui no Brasil, o Plim Plim da Globo não é uma marca. Porque foi o que eu coloquei. No Brasil, a gente vai considerar marca os sinais que são visualmente perceptíveis. Eu acredito que no momento que a gente for passar por alguma reformulação da nossa lei, isso possa vir a ser considerado, mas atualmente não, a gente não reconhece como marca. Tem uma outra pergunta aqui, que é o uso da marca dos escritórios de advocacia através do símbolo da balança. É possível? O símbolo da balança, que é o símbolo da justiça, né? Eu teria que pesquisar isso para verificar. Eu acho que, assim, se ele não tiver com nenhum aspecto de criatividade envolvido, não. Porque não, né? É um símbolo que está ligado diretamente ao exercício daquela profissão. Agora, se ele tiver algum elemento distintivo, né, característico, aí pode ser que passe por uma avaliação e que possa ser considerado. Certo. Tem uma outra pergunta, que qual a importância das instituições públicas de promover o registro de uma marca? A falta de cultura de registro de marcas por essas instituições? Bom, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, assim, mas eu acredito que a gente esteja atualmente passando por uma reinvenção das nossas instituições públicas, assim, que decorre do fato da gente estar vivendo um cenário econômico, político diferenciado, né, da falta de recursos. Então, o que eu vejo é que há uma implicação das universidades e das nossas instituições de ciência e tecnologia de conseguirem gerar valor, né, através de seus ativos. O Marco Legal da Inovação está aí com uma série de previsões de parceria e de possibilidades, né, para essas instituições públicas, e aí o registro desses ativos, né, e essa conversa que a gente vem tendo ao longo dessa semana, ela passa a ter um sentido diferenciado, né, que talvez num momento anterior a gente não tivesse. Então, para mim, hoje, né, o cenário que a gente vive hoje, faz sentido a gente discutir com as nossas instituições públicas o registro de uma marca. A gente tem essas instituições fomentando startups, fomentando parcerias que tornam essa discussão, dão sentido para essa discussão. Não sei se era isso que ele estava perguntando. Tem outra pergunta aqui, se para o registro das marcas tem que pagar mais alguma coisa além da GRU. Pois é, aí foi o que eu coloquei lá nessa nossa apresentação. Assim, os dois serviços que o usuário vai ter que pagar é o pedido de registro, e aí a GRU é um instrumento que ele faz esse pagamento, né? É o que a gente chama de boleto, comumente, é o boleto, é a GRU. Então, ele vai fazer essa GRU para o pedido de registro e vai fazer a GRU para concessão, vai gerar uma GRU para concessão. Essas são as duas taxas que o usuário com certeza vai ter que pagar. Ao longo do processo, se ele precisar fazer alguma anotação no processo ou precisar de algum outro serviço, o INPI tem uma tabela de serviços administrativos, e aí, conforme ele for necessitando se manifestar, no caso, quando eu passei para vocês a questão da publicação proposição, a maioria dos processos, eles não têm nenhuma oposição, mas se por acaso alguma empresa se opuser ao seu pedido, se você quiser se manifestar, isso é uma outra GRU, é um outro serviço que você vai usar e que você vai precisar gerar. E aí efetivar o pagamento, efetivar o peticionamento, tudo isso.
Há uma outra pergunta, aqui não é pergunta, é só querendo confirmar. Uma marca que fabrica e vende roupas deve fazer 2 registros? Um registro da marca na classificação de produtos e outro registro na classificação de serviços? Pois é, isso daí é o que a gente colocou lá como a necessidade do usuário definir a estratégia que ele quer de proteção. Para que ela tenha proteção no segmento serviço e produto, ela vai precisar registrar 2 pedidos, né? Mas ela pode fazer uma opção, como muitos usuários fazem. Ah, não, mas eu não quero ter esse custo. Até porque, assim, gente, acho que foi uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que agrega muito falar. A marca é opcional. O usuário faz o registro da marca se ele, assim, achar interessante para o negócio e para a estratégia que ele quer exercer no mercado. Né? Então, no caso, ela pode optar por se proteger em um desses segmentos, para não gastar tanto, digamos assim. Isso vai depender de uma escolha do usuário e da estratégia que ele vai definir para o exercício da marca e para a proteção. Carla, nós temos aqui mais 4 perguntinhas. Uma pergunta: em quais situações é possível solicitar prioridade em relação ao prazo de deferimento? Certo. A gente tem... Sim. Vai. Quer falar todas? A outra deixa eu ver se parece. Não. Por favor, esse aí. Então, no caso do trâmite prioritário, existem algumas especificações para solicitação. Então, se o usuário ele estiver sendo vítima de concorrência desleal, é um dos casos que ele pode apressar o exame desse pedido. Se ele for um usuário idoso também, ele pode apressar o trâmite desse pedido. Então, existem algumas especificações. Mas, atualmente, o INPI tem uma agenda muito positiva para o exame do mérito das marcas. A gente está respondendo esses processos de 6 a 10 meses. Aqui, nós temos uma pergunta assim: um produto com potencial internacional, existe a preocupação em registrá-lo primeiramente em outro país? Certo. Isso vai depender da estratégia de proteção que o usuário quer exercitar, né? O Brasil, desde o ano passado, ele assinou o Protocolo de Madrid, que é um protocolo internacional para registro de marcas em âmbito internacional. É um tratado que é regido pela OMP. E a gente agora é escritório de origem. Então, ele pode, se ele tem interesse de trabalhar outros mercados, ele pode fazer o depósito no Brasil, pela prioridade unionista, que um direito que o usuário tem pela Convenção da União de Paris, que é também um tratado internacional, ele tem 6 meses. Então, ele depositou no Brasil, ele tem 6 meses para depositar e garantir aquela data de prioridade nos outros países que são signatários da Convenção da União de Paris. E ele também pode fazer a opção por usar esse tratado internacional, que é o Protocolo de Madrid, e facilitado hoje pelo fato do Brasil ser um escritório de origem. Então, depositou no Brasil, o pedido foi publicado, é só isso que o INPI solicita, né? Que se aguarde a publicação do pedido. Você pode dar entrada no Protocolo de Madrid, com formulário específico, e aí você vai designar os países que você quer que aquela marca exercer aquela marca. E aí o protocolo traz uma série de benefícios, entre elas a gestão centralizada, porque se você depositar um pedido no Brasil, você vai ter os prazos do Brasil, as taxas do Brasil, aí se você depositar um pedido nos Estados Unidos, as taxas e os prazos americanos, e assim sucessivamente em outros países. Se você usa o Protocolo de Madrid, você tem uma gestão centralizada, você vai prorrogar, vai ter um único prazo de prorrogação.
E aí, como é que se dá isso, né? Você faz a designação dos países que você quer ter aquela proteção nesse formulário, e aquele exame substantivo que eu falei que os processos passam, ele vai sofrer nos escritórios nacionais, mas ele vai ter esse trâmite centralizado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMP. Então, tem umas facilidades na solicitação de marca no exterior, nesse sentido. A última pergunta, Carlos. Registrar em preto e branco é mais estratégico? Nossa, essa pergunta foi ótima. Eu deveria ter sinalizado isso. Vou, inclusive, colocar aqui na minha apresentação, porque passou. Com certeza é mais estratégico. Por quê? Porque preto e branco você pode utilizar em qualquer cor. Agora, se você registrar a marca colorida, você vai ter que exercer ela da maneira como você registrou. Então, e se você verificar assim, grandes empresas, elas fazem isso nas suas estratégias de proteção, elas primeiro protegem aspectos nominativos e elas fazem essa proteção da marca preto e branco. Obrigada, Carla. Tem tanto elogio aqui a você, agradecimento pelas respostas, né? Assim, a gente fica tão feliz quando as pessoas se manifestam, né? Que estão felizes, que agradecem, isso é bom demais. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigada pelas perguntas que fizeram, né? E até uma próxima. Espero que todos estejam bem felizes com essa apresentação. Muitíssimo obrigada, Carla. Tchau, tchau. Tchau, gente. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Eu coloquei aí disponível o meu e-mail. Então, se ficou alguma dúvida, alguma questão, encaminha para a gente por e-mail. E a gente está aqui para exercer essas parcerias, assim, conseguir ver nossos usuários nacionais, em especial do nosso estado aqui no Ceará, fazer uso de maneira apropriada desse sistema e enxergar os negócios aí prosperando. Muitíssimo obrigada a todos mais uma vez. Tchau, Carla. Tchau. Tchau a